8 horas 32 minutos, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Um feliz dia dos namorados para você. Lembrando que você também acompanha o nosso programa ao vivo pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook, e você pode baixar o aplicativo da TV Mar, assim você acompanha de graça toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que pintaram aí na telinha para você. Já virou o reloginho, 8 horas 32 minutos? Vamos ver como é que está o tempo na manhã desta quarta-feira. Um beijo muito grande para você que acompanha o nosso programa do Sertão do Estado, do Agreste, do Litoral Norte, do Litoral Sul. Vejam aí, já choveu na manhã desta quarta-feira, mas o calor não vai embora. A temperatura agora na marca dos 27 graus. E daqui a pouquinho nós teremos os pitacos do Alexandre Lino. Temos rodada hoje, a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, antes da parada para a Copa América. E hoje o CSA vai jogar com o Flamengo lá em Brasília. Por isso que o Márcio André está triste, preocupado. Eu não sei por que ele está assim, mas tudo bem. Boa sorte ao azulão do Mutange, que vai em busca de uma vitória. Um beijo especial também ao todo mundo da Apvida. O TV Mar News é um oferecimento Apvida, saúde e odontologia, 25 anos já aqui em Alagoas. Olha, muito obrigado a você que chega agora à telinha da TV Mar. Quero fazer um convite. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma entrevista com dois mestres em história, duas feras. Um deles, que trabalho bonito, a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres de Maceió. Álvaro Queiroz e Cláudio Jorge, os dois já estão aqui nos estúdios da TV Mar e daqui a pouquinho vão conversar comigo. Mas antes, vamos ver como é que está o trânsito aí na manhã desta quarta-feira. Muita gente correndo, sabe para quê? Para comprar o presente do namorado, da namorada. Muita gente disse que comprou, mas tinha se esquecido. E aí o problema é esse, tem que correr, mas com toda a responsabilidade no trânsito. Temos aí os olhos eletrônicos da SMTT, tempo muito bom em vários, principalmente na parte baixa, aqui embaixo na Foz do Salgadinho, temos aí o trânsito fechado e tem também aqui em cima, Cambona, à esquerda do seu vídeo, na direita, o Shopping Pátio Maceió, lá em cima. Um beijo também para todo mundo do nosso querido Benedito Bentes. E olha só, aqui à direita, eu sempre brinco, temos a Índia de Maceió. Esse cruzamento do viaduto Cleto Campelo, no Jacintinho, é uma loucura. Só que é uma loucura que dá até para dizer que tem um número pequeno de acidentes nesta parte da nossa cidade, visto que chegam aí, quantos são, Márcio? 8 pontos de chegada, né, de veículos. Olha aí, vamos assistir aqui um pouquinho do que está acontecendo, são imagens ao vivo para você se programar na manhã desta quarta-feira, dia 12 de junho. Lembrando que muita gente está feliz da vida porque apareceu o nome no primeiro lote de restituição do imposto de renda. Não foi meu caso. O Márcio André recebeu e vai fazer um belíssima noite de amor. Hoje, afinal de contas, não é isso, Márcio? Você está rindo, né, Márcio? Mas é para rir mesmo. Olha, temos aí uma matéria já na ponta da agulha, uma iniciativa muito importante em relação a você que deve, infelizmente, para a Caixa Econômica Federal. São muitos brasileiros que estão nessa situação, a crise está aí e a Caixa Econômica está com o caminhão da adimplência nas ruas da nossa capital. Vamos entender melhor na reportagem desta moça aqui, a mamãe do ano, Polane Santos. Os clientes com dívidas na Caixa Econômica Federal poderão liquidar os seus débitos com descontos especiais a partir desta segunda-feira. A gente vai conversar agora com Kleber Jurema, ele que é gerente regional da Caixa e vai nos passar as informações. É o caminhão da adimplência que estacionou aqui no centro de Maceió, não é isso, Kleber?
Mais uma oportunidade para os devedores da Caixa que compareçam, os clientes da Caixa que têm dívida com a Caixa, compareçam para regularizar suas dívidas, podendo ter desconto de até 90%. E nós estamos oferecendo a esses clientes mais um ponto de atendimento aqui no centro da cidade, o caminhão da adimplência. Além dele, estão disponíveis todas as nossas agências para atender esses clientes. E esse caminhão, ele está atendendo os clientes que têm dívidas antigas, de no mínimo quantos anos? Dívidas com mais de um ano de atraso, mas a gente atende todos os tipos de clientes com qualquer tipo de dívida que queiram resolver com a Caixa. E aí, quais são as condições? O que é que eles vão encontrar aqui? Aqui eles vão ter condições de renegociar suas dívidas, pagar suas dívidas com desconto de até 90%. E, como eu falei, se ele não puder vir aqui no caminhão da adimplência, procure uma de nossas agências para resolver. Para aqueles que possuem ações em andamento, eles podem nos procurar aqui no caminhão ou na superintendência para fazer acordo. Até quando esse caminhão fica aqui no centro? Esse caminhão fica aqui no centro esta semana, mas nossas agências estarão abertas para atender esses clientes ao longo do mês em curso. Serão encontradas, então, soluções personalizadas para cada cliente? Para cada cliente, a gente vai analisar a situação do contrato de cada um e oferecer condições especiais para que ele resolva e fique no azul. Resolva a sua vida e fique no azul. Pois é, uma oportunidade, então, para quem está em casa, de repente tem dívida aqui com a Caixa Econômica Federal, dá para resolver. Olha só, começa nessa segunda-feira, vai até a sexta-feira, aqui fica em frente, aqui no Calçadão do Comércio, em frente ao antigo Produban, das 10 às 16 horas, não dá para perder. Quem de repente não conseguir se deslocar até o centro de Maceió, a gente tem também o www.negociardívidas.caixa.gov.br ou também o 0800 726 8068, opção 8. Todas as opções para que você, como disse aqui o gerente regional, fique no azul. Com imagens de Chico Nogueira, Porlane Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Tá aí, muito obrigado. Eu brinquei aqui com o Márcio, mas é claro que se você já recebeu a sua restituição, pode ser uma boa opção, visto que a Caixa realmente reduziu aí muito o imposto, os juros, mora e etc. Então, de repente, pode ser um negócio muito interessante para você regularizar essa dívida com a Caixa Econômica Federal. Mas agora já são 8 horas e 39 minutos, nós vamos tomar, na minha época dizia assim, tomar uma aula de história com essas duas feras, Álvaro Queiroz e Cláudio Jorge. O Álvaro é professor, mestre em história, escritor, e o Cláudio é outro mestre, que os dois estão comigo aqui na manhã desta quarta-feira. Meu querido Álvaro, muito bom dia, um prazer imenso recebê-lo, eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo e fico muito feliz de recebê-los. Cláudio, seja muito bem-vindo, bom dia, prazer imenso recebê-los. Quer dizer que desta vez a empreitada tem tudo a ver com um templo da fé, dá para dizer isso? Muito bom dia e sejam muito bem-vindos. Bom dia, Mauro. Bom dia aos amigos telespectadores da TV Mar. É um prazer enorme, imenso estar aqui com vocês, né, nesta emissora que presta um relevante serviço à nossa população aqui de Maceió, principalmente, e Alagoas como um todo. Olha, este meu mais recente trabalho é uma pesquisa a respeito do principal templo alagoano, que é exatamente a Catedral Metropolitana de Maceió, né, que é a sede da nossa arquidiocese, ou da Diocese de Maceió, mas é a arquidiocese. A catedral, antes de ser catedral, era a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, e ainda é a paróquia da Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres. Só que antes da fundação da catedral, existia já a paróquia. E é exatamente sobre a história da paróquia que trata o livro. A paróquia foi fundada há 200 anos atrás. Agora, no próximo dia 5 de julho, estará completando 200 anos, né? O bicentenário. Né? E presta só um pouquinho, professor Álvaro aqui conversando comigo, para o Márcio mostrar. Professor Cláudio, queria ouvir
aproveitando aqui toda a tua experiência, a importância desse trabalho, vocês que têm um trabalho muito grande também, por ocasião da emancipação, né, dos 200 anos. Fique à vontade, muito bom dia, professor. Mauro, sem dúvida. Primeiramente, o livro do Álvaro Queiroz, ele consegue aí reorganizar e fundar novamente essa necessidade de repensar a historiografia alagoana, com base, sem dúvida alguma, nesses 200 anos, né, na perspectiva da emancipação de Alagoas. Depois de 17, em Pernambuco, com a Revolução Pernambucana, agora os historiadores contemporâneos começam, de fato, a reorganizar essa historiografia. E com base, sobretudo, nessa perspectiva de alimentar essa identidade alagoana, por muitas vezes esquecida, né, durante essa produção. E aí acaba sendo realmente um marco dessa nova perspectiva historiográfica aqui no História de Alagoas. Álvaro, claro que a gente não vai esgotar aqui nessa nossa conversa o livro, mas o que você pode contar como curiosidade para os nossos telespectadores? Primeiro é que a fundação da paróquia se deve a Dom João VI, que é o pai de Dom Pedro I, né, e avô de Dom Pedro II. Então, foi Dom João VI, por um decreto chamado de Alvará Régio, naquela época chamava Alvará Régio, né, um decreto real, foi Dom João que fundou a paróquia no dia 5 de julho de 1819. Naquela época, Dom João residia no Rio de Janeiro, né? A corte estava no Rio. Então, esse é um primeiro detalhe, né? A paróquia foi fundada pelo rei de Portugal, que na época era Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, Dom João VI. O segundo fato marcante, também ligado à vida política, à história política do Brasil, é que a nova matriz, que hoje é a catedral, foi inaugurada com a presença do imperador Dom Pedro II, tá certo? E da imperatriz Teresa Cristina. Então, o avô fundou e o neto veio inaugurar a nova matriz, né? Porque na época da fundação da paróquia, era a antiga capelinha pequenininha do engenho, que era a matriz. Era uma igreja pequena, apertada. Então, o Visconde do Sinimbu, quando governava a província, achou por bem demolir aquela igreja pequena e construir uma igreja mais imponente, que é justamente a atual catedral. Então, quem veio inaugurar a nova matriz em 31 de dezembro de 1859 foi Dom Pedro II e a sua comitiva imperial. Então, a nova matriz foi inaugurada pelo neto de Dom João VI, né, que fundou a paróquia, e o neto veio para inaugurar a nova matriz. Agora, há também um outro fato importante, um outro fato histórico, que é justamente a criação da diocese pelo Papa Leão XIII, aquele mesmo Papa da encíclica Rerum Novarum, né, da questão operária. Então, o Papa Leão XIII foi quem criou a diocese, né, chamada Diocese de Alagoas, que depois passou a se chamar de Maceió, e quando ele criou a diocese, a matriz de Maceió passou a ser a Igreja Catedral, ou seja, a igreja sede do bispo. E o nosso primeiro bispo foi um alagoano. Foi o Dom Antônio Manuel de Castilho Brandão, mais conhecido como Dom Antônio Brandão, né? Que era alagoano, natural do Mata Grande, né? Do sertão aqui de Alagoas. Então, toda essa história, a história dos párocos da catedral, os padres tudo, tá tudo aí. Editora Sesmac. Isso. Professor Cláudio, eu queria aproveitar a presença de vocês. Acho importante, daqui a pouco a gente fala onde é que as pessoas encontram o livro, mas eu acho importante demais a gente tocar num ponto que eu tenho acompanhado aqui no meu dia a dia, que é o seguinte: com o avanço da tecnologia, é tanta informação que parece que a história vai ficando esquecida. Como é que você, como especialista, mestre nessa área tão importante, acompanha aí essa evolução da tecnologia, professor? É interessante perceber isso, por sinal, é tema de uma abordagem da própria escola dos análises francesa, né? Que vê, sem dúvida alguma, com uma certa desconfiança, essa intensidade da informação sobre a escrita, sobre o processo da produção histórica. Mas, no entanto, na verdade, essa tecnologia ela consegue construir uma nova linguagem. Não vai, por exemplo, desconstruir ou silenciar a produção historiográfica. E aí é interessante, por exemplo, tanto é que um novo objeto, né, que tanto está em debate e reflexão para a história é o próprio cinema. Né? Então, é interessante que esse encontro entre a escrita e a modernidade reconstrói a nossa forma de interpretar o mundo, inclusive com as imagens e com a informação. Essa é a grande perspectiva da nova historiografia. Na verdade, a questão é como perceber essas nuances, né, na contemporaneidade.
E aí, novamente, pensando, por exemplo, na própria obra do Álvaro Queiroz, não é? Claro. Durante muito tempo, houve essa lacuna na história de não escrever, por exemplo, a história da igreja dentro da história social. E aí, novamente, essa inovação. O Álvaro consegue colocar, dentro da perspectiva de uma identidade alagoana, esse novo objeto, que é pensar a igreja dentro da nossa contemporaneidade. Não só enquanto um fato religioso, mas político, social e na relação de poder. Eu acho tão interessante, gente, eu sempre falo isso aqui, quero até contar para vocês, a importância da igreja e do que o Brasil fez em relação a Portugal. Pouca gente sabe, né, professor, mas durante muitos anos na Europa, antes da produção em massa do açúcar a partir da cana, para você adoçar qualquer coisa lá na Europa, ou era mel ou açúcar de beterraba. E depois que o açúcar brasileiro chegou aos conventos em Portugal, as freiras descobriram que o açúcar tinha diversos pontos e isso provocou uma revolução na doçaria conventual, dando os doces fantásticos lá em Portugal e em toda a Europa. Então, história, meu amigo, quando está ligada à igreja, é fantástico. Está aí para você. Mostra aqui, Márcio, de novo, uma ótima oportunidade. Álvaro, como é que as pessoas fazem para encontrar esse livro, que eu tenho certeza que é um belíssimo presente até para o Dia dos Namorados? É verdade. Veja bem, Mauro, o livro está ainda em fase de lançamento, né? Perfeito. Nós vamos ter um lançamento oficial no próximo dia 18, que é a terça-feira que vem. Vai ser um evento promovido pelo Arquivo Público do Estado de Alagoas, sim, chamado Chá de Memória. É um evento que todo mês o Arquivo Público promove. Então, esse mês o Arquivo nos convidou para lançar o livro. Então, será no dia 18, no Chá de Memória do Arquivo Público, o lançamento oficial, às 4 horas da tarde, 16 horas. Perfeito. Quem tiver interesse, quiser participar, né, vai nos dar essa alegria de participar. E depois disso, o livro já está à disposição, né, de quem queira adquirir em um portal chamado Portal Quilombada. É um portal de autores alagoanos. Sim. Tá certo? Então, tem este e tem outros livros de vários autores, grandes autores alagoanos, né, como o professor Douglas Aprato, o professor Sávio Almeida, grandes historiadores como Disseu Lindoso e outros mais. Então, quem tiver interesse, acesse o Portal Quilombada, entre em contato com o Sebastião, que é o responsável pelo portal, e ele com certeza levará na sua casa. Entrega assim, delivery, né, de livro. O Bastião, ele é 100%, é um gentleman, um rapaz fino, educado, e ele atende a Maceió todo. Quem conhece sabe que eu estou falando, e é verdade, né? Olha, quero agradecer demais a presença de vocês. Professor Cláudio, uma honra sempre tê-lo aqui na TV Mar. Parabéns pelo trabalho. Daria para a gente ficar o programa inteiro aqui. Mas fica essa dica para você. Já são aí 8 horas e 50 minutos. Eu vou ter que chamar a Polane Santos, que está ao vivo. Polane, muito bom dia para você. Olha aqui, ó, que bela ideia de presente para você dar para o maridão. A história muito bem contada. Um beijo no coração do Álvaro Queiroz e também do professor Cláudio Jorge. Bom dia, Polane. Seja muito bem-vinda à telinha da TV Mar. Ela que hoje está ao lado do nosso querido Flávio Santos. Isso mesmo. Olha, na realidade hoje eu estou ao lado do Chico Nogueira. Valeu aí pelas dicas também, viu, Mauro? Muito bom dia para você. Bom dia também aos telespectadores aqui da TV Mar. Hoje, a gente inicia essa manhã, na realidade, a minha participação aqui no TV Mar News, para a gente falar de uma situação bastante preocupante aqui no estado, né? São os casos de H1N1. Ontem, a Secretaria Estadual de Saúde soltou o dado que a gente tem aqui, 78 casos confirmados da H1N1 e 8 óbitos só aqui no estado de Alagoas. A gente vai conversar agora com a Claudeane Nascimento, ela que é técnica do Núcleo de Doenças Imunoprevisíveis. Claudeane, esses dados estão atualizados? Como é que o estado está fazendo para conseguir notificá-los? Bom dia. Bom dia. Esses dados estão atualizados sim, né? É o último dado que nós temos aqui na CESAL, né? E o que o Estado está fazendo? Ele vem monitorando esses casos, né? Mediante os casos que vão dando entrada nas unidades hospitalares, que são os casos graves, né, de influenza que está acontecendo aí na população, tanto na rede pública como na rede privada. Todos os médicos, toda a população, toda a área de saúde, ela está sensível para estar resgatando esse caso e passando para a CESAL. Pois é, 78 casos, 8 óbitos já, todos eles são de grupo de risco? A maioria dos óbitos, sim, eles são do grupo de risco e os casos também. Então,
Por isso esse chamamento dessa população, né, para estar se vacinando, porque os dados aí estão comprovando que as pessoas que estão adoecendo e morrendo são pessoas que fazem parte do grupo de risco, têm direito à vacinação e não receberam a vacina contra a doença. A gente tem esses casos notificados. Há, de repente, uma preocupação de haver subnotificação, de haverem mais casos da H1N1 e não estarem sendo notificados, Claudiane? Sim, com certeza, né, por estar numa sazonalidade e um agravo agora, a influenza ela se confunde com outras doenças respiratórias, então sim, isso aí pode estar passando despercebido, sim. Tem um número relativamente, comparado com os anos anteriores, um pouco mais alto, mas acontece que poderíamos estar notificando muito mais. Então, por se confundir com outras doenças respiratórias, o agravo pode estar sim sendo subnotificado. A gente já, então, poderia aproveitar a oportunidade para que você pudesse falar um pouco sobre esse vírus. Ele sofreu mutação, as pessoas em casa ficam recebendo, inclusive, fake news, né, através das mensagens de celular, dizendo que o vírus sofreu mutação, que ele está mais forte. Essa informação, de fato, procede? O vírus, ele é o mesmo vírus da pandemia de 2009, né? Então ele não sofreu nenhuma mutação ainda, né? Ele continua sendo o mesmo vírus. As pessoas, o que está acontecendo? Que as pessoas tendem ainda a estar fazendo uso da automedicação, não procuram o profissional de saúde para estar medicando. Então, o que acontece? Se você tem um quadro de síndrome gripal, que é o quadro menos grave, né, da influenza, e você já é um grupo de risco, você já tem que receber o tratamento. Então, procura o profissional de saúde para estar fazendo esse tratamento seu, para evitar que você desenvolva a forma grave da doença. Então, como é que eu sei que eu estou com gripe? Né? Porque existe uma diferença de gripe e resfriado. No resfriado, eu vou ter coriza, lacrimejamento, congestão nasal. Na gripe, eu vou ter febre alta, vou ter a tosse, eu vou ter a dor de garganta, eu posso ter artralgia, que é dor nas articulações, e posso ter mialgia, que é dor no corpo todo. E qual o sinal de alarme no caso da síndrome respiratória aguda grave? Além da síndrome gripal, desses sintomas que eu falei, vem acompanhado da falta de ar. Então, falta de ar, esse paciente ele não pode ficar em casa. Esse paciente já vai procurar um serviço com mais complexidade, como uma UPA, né? Ou até mesmo um serviço de alta complexidade. Esse paciente vai numa UPA, identifica e provavelmente ele será encaminhado para uma UTI, que às vezes é o caso que está acontecendo aqui no nosso estado. Pois é, inclusive as unidades hospitalares aqui do nosso estado estão com os profissionais já capacitados para identificar esse tipo de gripe. Os profissionais, eles cada ano, né, vão sendo capacitados e estão se sensibilizando cada vez mais. Então, assim, esse corpo a corpo que é feito da CESAL, junto com os profissionais médicos, é uma coisa que vem dando certo. E aí o paciente está chegando na porta de entrada, já está sendo notificado, já está sendo tratado, porque você trata na suspeita clínica, você não espera sair o resultado. Então, na suspeita clínica, esse paciente ele é tratado e ele já entra com todo o suporte necessário para que ele não evolua para óbito. E a gente pode também passar algumas dicas para o pessoal de casa, né, para evitar a contaminação e também para procurar um atendimento hospitalar caso ele esteja com algum desses sintomas? Sim, com certeza. Além da vacina, né, que é a forma de prevenção, também existe a etiqueta respiratória que a gente vem falando durante toda essa sazonalidade do agravo. Daqui ao tossir ou espirrar, nunca colocar a mão na boca, colocar a face interna do braço, porque com a mão eu posso deixar o vírus na minha mão e fazer a forma de transmissão indireta, porque esse vírus fica no meu ambiente por um período de 8 horas. Então, usar a face interna do braço, evitar usar utensílio pessoal como prato, talheres, compartilhar esse tipo, evitar aglomerados de pessoas, ambiente totalmente fechado, deixar o ambiente bem ventilado. E se você está com esses sintomas, não sair de casa para não estar também disseminando, né, passando para outras pessoas. E se de repente a gente estiver com esses sintomas, sentir que está um pouco mais do que a gente já está acostumada, é um pouco mais além daquela febre, o que é que a gente deve fazer? Em primeiro lugar, se eu com a síndrome gripal, que é a febre, né, que a febre realmente é muito alta, a tosse e uma dor de garganta, né, você vai procurar a unidade básica de saúde. Paciente que é grupo de risco, esse paciente ele deverá ser tratado ainda na síndrome gripal com fosfato de acetalmivir, que é a medicação que trata a influenza. Se esse paciente ele já tem o quadro mais grave, que no caso é a falta de ar, esse paciente ele deverá ser referenciado para uma unidade hospitalar, onde ele vai ter um suporte maior de cuidados para ele.
A gente agradece muito aqui a sua participação no TV Mar News. Olha só, Mauro, só no Brasil, só em 2019 aqui no Brasil já foram 199 casos de mortes por gripe e dessas 74,4% foi provocada exatamente por conta da H1N1. A gente passa essas informações, então, para o pessoal de casa, né, para que a gente possa ter cuidado e se preparar para o que, de repente, se vai estar sentindo algum desses sintomas, procura a unidade básica de saúde, procura as UPAs que estão também preparadas para fazer esse diagnóstico. E eu acho que mais importante também, Mauro, é se você, de repente, está com algum vírus, acha que está gripado, exatamente toma os cuidados para a gente evitar que esse vírus ele acabe se propagando ainda mais na sociedade. Aqui com imagens de Chico Nogueira, diretamente da Secretaria de Estado de Saúde, eu volto para os estúdios. Tá aí, muito obrigado a Apolane Santos, e é o Chico Nogueira que está com ela na manhã desta quarta-feira. Um beijo muito grande para a Apolane Santos, que volta já já de outro ponto da nossa capital. E com essa informação a gente vai para o primeiro intervalo desta quarta-feira. Lembrando, você está acordando agora? Hoje é dia 12 de junho, hein? Compre o presente da sua namorada, do seu namorado, não tem escapatória. Dá tempo. Eu volto já já com muita informação para você. Até já.